Essa semana, o filme Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, foi relançado nos cinemas, né, em comemoração aí dos 20 anos do lançamento do filme. E é claro que eu, como um grande apaixonado pela franquia e por esse filme, tive que reassistir. E fui reassistir com dois grandes amigos meus aí. E hoje vim trazer aqui para vocês um vídeo, um texto que não é sobre uma crítica retroativa a esse filme, mas sim como ele mudou a minha vida para sempre e como Star Wars, mais do que tudo, mudou a minha vida para sempre. Mas JH, que cenário é esse? Onde que você tá? Bem, eu tô na casa dos meus pais e eu decidi gravar esse vídeo aqui, né, porque eu tô passando o final de semana aqui e eu não queria deixar de gravar aqui porque foi onde eu fui criado, foi onde eu aprendi o quanto eu amava cinema, e isso como um vídeo muito pessoal pra mim. Eu achava que era o mais certo possível gravar aqui, mesmo sem a iluminação, sem todo o melhor cenário possível ser gravado aqui. Então esse vídeo é sobre o João Henrique de 20 anos atrás, que descobriu através de Star Wars e desse filme o tanto que ele amava cinema e o tanto que isso é importante para ele. E há 20 anos atrás, o meu pai, quando eu tinha apenas 5 anos de idade, me levou para assistir esse filme, né? E eu me lembro de pouquíssima coisa, de pouca coisa de quando eu fui assistir, né? Mas lembro muito da sensação do impacto que teve quando aquele letreiro subiu com aquela música perfeita do John Williams subiu, né? E eu já sabia ali que eu estava completamente apaixonado pela experiência de ir a uma sala de cinema. E sim, essa é a minha primeira memória em uma sala de cinema na minha vida. Eu acho que ali, tanto eu quanto meu pai, a gente já sabia que ele já era, né? Que eu tinha ficado completamente obcecado por Star Wars, não só por Star Wars, mas também por essa forma de arte, que é o cinema, né? Apesar das cenas que me apavoraram muito nesse filme, né? Disso eu lembro bastante, ter ficado muito assustado com algumas cenas do filme. Esse filme me apresentou o poder de uma sala de cinema, né? E me apresentou o poder que a sétima arte tem de transportar você até mesmo para uma terra muito, muito distante. A história de Star Wars definitivamente não é sobre naves, sobre os Jedi, sobre armas, sobre sabres de luz. E é sim uma história que ensinou milhares e milhares de pessoas a lutar pelo que é certo, ensinou que às vezes o caminho mais fácil nem sempre é o caminho correto, é o caminho certo, que às vezes o caminho mais fácil é o que te leva para um lado mais escuro da vida. E através desses personagens incríveis que o George Lucas criou, né, como Luke, Han, Leia, Obi-Wan, Darth Vader e Anakin, né, através deles, ele nos trouxe inúmeros ensinamentos. E através de uma história que aparentemente, quando você vê ela, é muito simples, é uma luta do bem contra o mal na sua superfície, mas ela conseguiu mudar o cinema para sempre. Não só com seus efeitos especiais, né, mas sim através de uma história que é contada no mundo de fantasia, no mundo de ficção científica, mas contou ali que dá para sim ser muito profundo com uma história dessas de fantasia, dá para sim trazer personagens muito legais e profundos em uma história como essa. Naquela época ainda havia muito preconceito com filmes como esse, né? Não era ainda como os filmes de hoje em dia de super-heróis, como por exemplo do Senhor dos Anéis, que já são super bem explorados, né, hoje em dia, que já são super bem aceitos. Naquela época ninguém via filmes como esse. Então esse filme foi muito importante para isso, para quebrar essa barreira e não só de falar sobre a luta do bem contra o mal, mas sim sobre falar sobre lutas que a gente vive até hoje, como por exemplo lutas contra a opressão, contra a falta de liberdade de expressão e de ação que todos nós devemos ter e todos nós devemos ter no nosso dia a dia e que a gente deve lutar para ter isso no nosso dia a dia. A gente sabe que nem sempre Star Wars trouxe só alegrias pra gente, né? Quando a gente fala de nível de produção e nível de qualidade dos seus filmes, né? Passamos por uma sequência de filmes aí, séries complicadíssimas, né? Mas nem isso quer dizer, apesar de tanta coisa esquisita que veio no meio do caminho aí, que os fãs de Star Wars e eu abandonei Star Wars, né? Isso não quer dizer nada. As histórias e as mensagens principais de Star Wars nunca saem do seu centro. Nunca, nunca. E isso é o que me faz sempre voltar. E sempre torcer muito pro Star Wars, que ele volte com força e volte muito bem. E aparentemente a Disney vem tratando cada vez melhor aí, né? Como por exemplo com o Andor aí, que tá relançando aí, né? Tá vindo aí com a sua segunda temporada e muito bem voltando com esse tema da opressão, que nem eu falei.
sendo muito bem tratada, com muito carinho e com uma forma muito adulta e muito, muito complexa. Mas a relação que eu tenho com Star Wars, né, é como aquele relacionamento que você tem com uma pessoa que você ama muito, que você valoriza muito. Óbvio que essa pessoa vai errar, óbvio que essa pessoa tem seus erros, seus defeitos, mas você nunca abandona, você sempre dá mais uma chance, você tá lá por ela e você tá lutando por ela. Star Wars é a mesma coisa. O George Lucas, quando criou essa série, né, criou algo único, criou algo que os fãs batalham. Obviamente tem fãs que são completamente sem noção e levam isso muito à flor da pele, né, mas tem fãs que batalham até hoje pela série, vão lá na Disney e falam, por favor, façam um filme desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente precisa de histórias boas, personagens bons, a gente sente falta disso. E essa legião de fãs aí já dura por 50 anos, são praticamente 4 gerações diferentes durante esses 50 anos que são fãs dessa série. E isso não é normal, muito longe disso, na verdade. Star Wars pode não ser mais a minha franquia favorita, os meus filmes favoritos de todos os tempos, né? Já deixaram de ser há algum tempo, né? Porque os gostos vão mudando e depois de um tempo, quando você começa a explorar mais o cinema, eu comecei a aprender coisas que eu amava mais dentro dessa arte, né? Mas não quer dizer que não se tornou mais importante na minha vida, pelo contrário, cada vez mais eu valorizo mais a importância que Star Wars tem na minha vida. E é muito louco, né? Que apesar do quão mais velho eu vou ficando, não importa. Eu ainda lembro de muitos ensinamentos que eu tive com Star Wars quando eu era criança, quando eu assistia, né? Quando eu tô num momento de ansiedade, num momento de dificuldade. Eu lembro muitas fases do Yoda, por exemplo, no episódio 5, que é o meu favorito, de falar que não existe uma tentativa. Ou você vai fazer aquilo ou não vai. Você vai aceitar aquele desafio ou não vai. Ou sobre a importância de aprender que muitas vezes a democracia morreu ao longo dos anos através de aplausos de pessoas que estavam completamente cegas pela paixão a um político ou algum movimento político. Ou que nós, né, lutamos por muitas mudanças na nossa sociedade hoje em dia que talvez nós não vamos ver. A gente não vai ver esse novo nascer do sol, né? Quem vai ver talvez vão ser só nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos. E quando eu brincava, né, quando eu era criança, uma das maiores lembranças que eu tenho, né, das coisas que eu mais amava fazer, era brincar de luta de sabre de luz com o meu melhor amigo, né, que foi ver agora de novo Star Wars comigo, no episódio 3 comigo agora essa semana. E essa é uma das maiores lembranças, de eu escolhendo o Obi-Wan, passei ele escolhendo o Anakin, não só isso, da gente jogando os jogos do Star Wars na minha televisão de tubo, jogando o jogo de Lego na minha televisão de tubo de 28 polegadas no meu quarto, quando a gente não tinha nenhuma preocupação além daquilo, daquele momento. E a gente é amigo e irmãos até hoje, né? E eu garanto pra vocês que essa série, ela ajuda a gente se conectar com nossos amigos, com nossos familiares cada vez mais, né? Através desses filmes, desses jogos, das nossas brincadeiras, através de Legos que a gente montava, Lego Star Wars, né? Que eu montava quando era criança no chão de casa e eu criava histórias através daqueles meus brinquedos, né? Eu exercia minha criatividade por conta desse jogo. Hoje em dia, o meu trabalho, né, como publicitário, o meu trabalho como criador de conteúdo aqui vem muito da minha criatividade, que Star Wars me ajudou a desenvolver quando eu criava essas histórias sentado com 8 anos de idade, jogando com meus Legos e brinquedinhos aqui de Star Wars. Então Star Wars caminhou comigo, com meus amigos, com meus pais, com meu pai principalmente, né, desde a nossa infância até a nossa adolescência, até a nossa vida adulta, nos ensinando coisas diferentes em todas as etapas da nossa vida. Então sim, Star Wars não é apenas um filme para mim, né? É o filme que me ensinou a sonhar, é o filme que me deu criatividade, é o filme que me inspirou, é o filme que me deu a possibilidade de eu brincar com meus amigos, de explorar novas aventuras com meus amigos. É o filme que me possibilitou a sentar com meu pai no sofá às 7 horas da noite e apenas sair às 2 horas da manhã depois que a gente assistiu todos os filmes juntos, né? Como não valorizar uma franquia que trouxe tantas coisas boas e tantas memórias boas assim pra mim. Quando eu tava assistindo esse filme novamente no cinema agora, né, veio um sentimento de nostalgia muito grande, muito, muito grande. Mas o maior sentimento que veio pra mim foi de gratidão. Gratidão por essa franquia ter me dado tantos momentos incríveis na minha vida, por ter desenvolvido minha criatividade, por ter me ajudado com vários momentos com meus amigos e brincadeiras, várias aventuras juntos que a gente criou por conta de Star Wars. E principalmente com meu pai, por ter criado tanta conexão entre meu pai, eu e o cinema, que meu pai me ensinou muito a importância disso e o cinema me ensinou a importância que histórias têm na nossa vida, né? E Star Wars começou tudo isso. Então, no final das contas, Star Wars apenas resume o que a sétima arte pode fazer pelas pessoas.